Amém. Dina, muito obrigado pela mensagem. Professor? Natal. Marcos Natal. Alguém me falou baixinho assim, você errou um outro nome. Aí eu falei assim, qual? Ele falou assim, não é Nadal, é Natal. Ok. É Marcos Natal. Boa noite, meus amigos. Boa tarde, desculpa, boa tarde. Boa tarde você que está nos ouvindo pela internet. Vamos dar continuidade ao tema dessa tarde. Eu não vou alongar muito, porque nós temos somente 10 minutos. Mas nesses 10 minutos eu queria mostrar para vocês alguma coisa impressionante que acontece no nosso corpo. Eu acho que todos vocês já passaram por isso, e que mostra o cuidado do Criador ao criarmos como seres vivos e como seres inteligentes. Design e complexidade na cascata de coagulação sanguínea. Primeiro, só rapidinho, o que é quando a gente fala complexidade redutível, né? Quando a gente fala complexidade redutível, o que tem de particular? Porque tem muita coisa complexa, mas tem coisas complexas que não são complexidade redutível. Meus amigos, complexidade redutível é quando tem um sistema que tem as suas partes, componentes, e qualquer daquelas partes que eu mexo, o sistema todo fica inviável. Então, é um sistema que eu não posso tocar nele. Qualquer componente que eu retiro ou que eu acrescento, qualquer que seja, o sistema todo ele é danificado. Então, ele só funciona inteiro. Ele não funciona pela metade. Ou ele funciona ou ele não funciona. Então, isso é um sistema complexo, irredutivelmente complexo. Ou funciona ou não funciona. Um exemplo que a gente usa muito nas palestras é a da ratoeira, né? A ratoeira tem 3 componentes, tem uma base, tem uma haste e tem um martelo. Qualquer um que você tira, a ratoeira não funciona pela metade, ela não funciona. Se eu tirar a base, não existe ratoeira. Se eu tiver a base e não tiver o martelo, não existe ratoeira. Então, a ratoeira só funciona se eu tiver os 3. Não tem uma meia ratoeira. Percebe? Não existe uma meia ratoeira. Ou a ratoeira pega ou ela não pega. Então, esse é um sistema irredutivelmente complexo. E no nosso corpo, na natureza, está cheio de sistemas irredutivelmente complexos. Nós vamos ver rapidinho, que é a cascata de coagulação do sangue. Eu creio que todo mundo aqui já sangrou o dedo uma vez, né? Todo mundo já cortou o dedo, cortou a perna. Quando você é criança, a gente corta às vezes até com frequência. O que acontece quando você corta? Você vai observar que se você deixar o sangramento, logo você vai perceber que o sangue líquido vai transformar numa pasta gelatinosa. E ali está um milagre, meus amigos. Se não fosse um planejamento seríssimo do Criador, você sangraria até a morte. Mas porque existe um processo muito delicado por trás da coagulação, graças ao Criador, aquilo, questão de alguns minutos, já coagulou e você já está salvo. Vamos ver como é que funciona isso. Esse videozinho aqui, podia passar, por favor? Vamos ver se eu consigo passar ele no meu tempo. Aqui está mostrando mais ou menos que tem um corte ali. O que acontece 30 segundos depois, mais ou menos, aquela seção que foi cortada começa a sofrer uma intervenção. Eu vou colocar aqui só 2 passos. O processo é muito complexo, eu vou simplificar ele por questão de tempo. O primeiro passo, quando você corta aqui no seu dedo, no local do corte, quando começa a correr o sangramento, uma quantidade enorme de plaquetas vão até aquele local para tentar fazer o primeiro estancamento do sangue. As plaquetas são um dos componentes que nós temos no nosso sangue. Então, as plaquetas vão lá e, às vezes, só as plaquetas resolvem o problema. Elas cercam ali, estancam o sangue e você está preservado. Mas, nem sempre isso é suficiente. Além das plaquetas, inicia-se uma segunda fase, eu estou simplificando ao extremo, inicia uma segunda fase. O primeiro passo ali embaixo, é a fase de um tampão plaquetário, e depois inicia uma segunda fase, que são os fatores de coagulação sanguínea. O que são os fatores de
de coagulação sanguínea. Aqui inicia um processo maravilhoso. Os fatores de coagulação sanguínea são uma cadeia de reações. Repare que eu tenho ali pelo menos 13 cadeias de reações, mas cada reação é detonada por uma anterior, ou seja, ela recebe uma instrução de uma reação anterior e permite que ela possa agir. Então, eu tenho que ter ali 13 passos, um atrás do outro, na ordem corretíssima, perfeita, para que eu possa chegar no último passo, e lá na frente eu vou produzir uma proteína muito grande, uma cadeia de proteína que nós chamamos de fibrina. Ela é como se fosse uma teia, mesmo. Ela vai cobrir o seu coágulo e aí sim o sangramento ele é estancado. Aí você está salvo, tá? Então veja só, não são simplesmente cadeias automáticas que se desencadeiam automaticamente. Eu preciso que uma ative a outra. Perceberam? Uma tem que ativar a outra. Ou, no pior das coisas, uma tem que criar condições para outra ocorrer. Então, tenho uma sequência de reação do lado direito. Eu não vou entrar nos detalhes, porque são alguns passos das reações químicas, mas o que importa é que eu tenho do lado esquerdo os fatores de reação e as reações que estão ali na frente. 3 passos para eu produzir fibrina, eu já disse, né, que é uma proteína que vai estancar definitivamente o meu sangue. Como eu disse, é uma cadeia que, se você tiver qualquer interrupção, nenhuma delas, já era. Você sangra até a morte, por menor que seja o seu corte, você vai sangrar até a morte e não sobrevive. Então, é como se fosse como chama essa analogia do dominó, né? Qualquer interrupção que tiver ali no meio, você já perdeu a batalha. Eu sei que ninguém faz isso aqui, ninguém faz isso. Vamos supor que você está discutindo com um evolucionista, e você vai dizer para ele, olha, qual que é a chance de alguém ganhar na cena? Você está conversando com um evolucionista. A possibilidade de você ganhar na cena é aquela ali, ó, 1 em 50.063.860. É a chance que você tem de você ser sorteado numa loteria. E a probabilidade está ali, 0,00002. Essa é a chance que você tem para você ser premiado. Agora vamos pensar o seguinte, imagina que a evolução vai produzir uma cascata de coagulação sanguínea. Eu tenho que, de forma aleatória, jogar 13 dados, cada dado é uma reação, de maneira que esses dados alinhados produza a sequência correta, de forma que lá na frente eu tenha produzido a minha fibrina. Olha só a chance disso acontecer. Eu tenho que olha só, meus amigos. Eu tenho 13 dados, eles têm que cair todos. Eu coloquei a mesma posição ali, querendo dizer que é uma posição coerente, não pode ser diferente daquilo. Então, se a gente foi formado por evolução, por tentativa e erro, dá uma mutação aqui, a mutação pode ser errada, ela volta, dá uma mutação diferente, ou seja, processos cegos e aleatórios. A evolução acredita que os seres vivos se formaram a partir desse processo. Tentativa e erro. Deu certo, não deu. Volta aqui, vai de novo. Foi. Deu certo, volta. Deu errado, vai de novo. E você vai seguindo até você conseguir fechar seu sistema. Vamos imaginar que eu tenha lá os 13 passos da cascata de coagulação sanguínea. A probabilidade de todos os 13 fatores ocorrerem na forma correta é baixíssima, para não dizer impossível, né? Então a gente fala que é baixíssima, mas você poderia falar também que é praticamente impossível. Essa é a possibilidade, né, de eu ter ali 1 em 6 bilhões, a possibilidade dessa cascata funcionar a tempo de você, do seu sistema, né? Você tem um sistema imunológico, um sistema circulatório, no caso da cascata de coagulação, perfeito, funcionando em condições perfeitas. Ou seja, é praticamente impossível eu imaginar que, por tentativa e erro, por processo aleatório, a chance de eu chegar num sistema fechado, completo, que pudesse garantir que o sangramento no meu organismo seria controlado. E olha que não é só isso não, tá? O final da cascata é produzir uma proteína que é a fibrina. Se eu produzo muita fibrina,
eu posso dar trombose. Eu coagulo muito sangue, então eu posso provocar um trombo. Ou seja, eu curo o sangramento, mas eu posso provocar uma embolia, posso provocar um trombo ali que escapa, entra na circulação e vai e você perde. Se a fibrina não for produzida em condições, em pouca fibrina, eu posso estancar parte do sangramento, mas não resolvi o problema. Então, não é só produzir fibrina. É produzir fibrina na quantidade exatamente correta. Então, além da chance de você produzir os 12 passos, os 13 passos, ser uma coisa quase calculável, as reações têm que ocorrer, cada uma delas, não é somente ocorrer, é ocorrer da maneira precisa e exata, nem para mais e nem para menos. Algumas dessas reações são enzimas que vão catalisar a reação seguinte. Percebe? Então, se eu dosar a reação seguinte, ou para mais ou para menos, eu não termino a minha cadeia, ou então faço uma cadeia defeituosa. As duas coisas são muito péssimas, tá? Então, aqui eu coloquei uma chance, um dado, qualquer dado que aparecer ali no meio, eu vou poder ter um problema seríssimo com a minha coagulação. Essa aqui é a cascata de coagulação, e veja só alguns probleminhas que dão lá, tá vendo? Ali no fator 8, qualquer distúrbio naquele fator, eu tenho hemofilia do tipo A. No fator 9, qualquer distúrbio que der ali, se chama até doença de Christmas, eu tenho hemofilia do tipo B. No fator 11, qualquer alteração. Isso são doenças que surgem por causa de uma sequência de reação não completamente perfeita. Aqui eu tenho a cadeia toda. Mas ela não foi exatamente sintonizada ali, o 8, o 9 e o 11, então eu tenho essas hemofilias. As pessoas falam assim, mas hemofilia, a pessoa tem hemofilia, mas tem imunidade a algumas doenças. Mas qual que é melhor, né? Será que é preciso, para mim ter imunidade a algumas doenças, eu sofrer de hemofilia? Isso é um corpo defeituoso, isso não é um corpo perfeito. A evolução não faz coisas perfeitas. Se para mim ser imune tem que ser hemofílico, quem vai querer ser imune para ser hemofílico para ser imune? Então, meus amigos, está aí, o nosso tempo infelizmente já foi, um exemplo de, olha, o risco que você estaria correndo se você fosse criado por um processo evolutivo. Deus é um Deus perfeito, Ele faz as coisas na medida certa, na quantidade certa, de maneira a garantir a vida, a qualidade dos seus filhos. Muito obrigado. Algumas informações agora importantes. Primeiro é que nós estamos colocando no telão o site onde você vai fazer a sua pergunta. Então, é possível que você já escreveu ela no seu bloco, já escreveu ela na sua apostila, mas você deve olhar lá o nome do site, o endereço do site, acessar e enviar. Caso, olá, slides.app.go.gl/c, já viu, né? Então, você coloca, escreve, manda para a gente e a gente vai fazer a pergunta aqui. Caso você veio despreparado, sem algum dispositivo que dê acesso, você pode fazer no papel, entrega aqui para um dos bancos da frente, a gente vai recolher para poder atender. A mesma coisa para você que está nos assistindo online. Mesma linha, está lá, vai aparecer para você, você entra em acesso, manda para a gente e a gente vai responder. Professor Fábio Darius. O único que eu não errei o nome foi o mais fácil, Paulo. Fábio Darius, é com você. Obrigado, professor. Muito bem, boa tarde a todos. Fábio Darius, sou professor aqui na casa, também historiador, teólogo. E os nossos 10 minutinhos serão muito breves. Eu apenas vou propor uma breve reflexão acerca da vida e seu sentido. E tenho estudado esse assunto já há alguns anos, lido alguns autores aqui e acolá, alguns filósofos clássicos, alguns contemporâneos também, e tenho percebido em nosso cotidiano, em nossa prática, que, de fato, quando lá atrás Agostinho escreveu que o ser humano é um ser em busca de Deus, ele obviamente estava certo. Até porque ele não foi o primeiro a escrever isso. A Bíblia já nos diz há bastante tempo essas verdades que não mudam, mesmo em meio à contemporaneidade líquida e aquilo que se pressupõe como pseudo-verdade.
e gostaria de conversar um pouquinho nesses breves minutos, a título de introdução, sobre essa premissa. Eu tenho aqui alguns poucos e breves textos filosóficos que vamos abordar, mas, como princípio de todos eles, eu quero citar com vocês Provérbios, capítulo 3, verso 11. O miolinho ali do contexto. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eu lhes pergunto, a título de reflexão, o que pode completar o que é eterno e o que pode completar o que é infinito? Vamos supor que vocês não fazem isso, o professor Natal acabou de falar, mas vamos supor que você jogasse então na Mega Sena, tivesse 0,00002% e acertasse então gasto sozinho e tivesse aí milhões e milhões de reais para gastar, para investir. Quantas fazendas, quantos carros, quantos helicópteros poderiam completar aquilo que é infinito e aquilo que é eterno? Obviamente você já sabe aqui onde eu quero chegar. Apenas o que é eterno pode completar esse sentido que nós temos em busca de Deus. Apenas Deus pode dar sentido à vida do ser humano. E quando nós falamos aqui em ciência das origens, a busca pelo sentido, explicações geológicas, enfim, de todas as áreas da ciência, nós temos que pensar também na filosofia, na história. E o que tem acontecido hoje com o ser humano para que ele esteja se sentindo tão perdido, porque se você parar para pensar, o ser humano vive em meio a 7 bilhões e 500 bilhões de pessoas aproximadamente e nunca esteve tão sozinho no mundo. Não parece estranho? Na Idade Média não era assim, na modernidade não era assim, embora a partir da modernidade tenham mudado alguns paradigmas e o ser humano passou como parte de uma agenda racionalista e anti-Deus, excluir a discussão teológica, a teologia enquanto ciência, e aos poucos foi se perdendo o sentido da vida. O que antes era algo perceptível e dado, hoje em dia já é algo bem complexo. Há muitos caminhos que se dizem coerentes em busca de uma verdade, mas nós sabemos que as coisas não são exatamente bem assim. Pierre Teilhard de Chardin, um místico católico também ligado à antropologia, teologia, ele escreveu certa vez um livro chamado O Futuro do Homem. E nesse livro ele basicamente tem um capítulo onde ele nomeia ensaios sobre a bomba atômica. E então ele comenta ali sobre o projeto Manhattan. Em julho de 1945, os americanos detonaram uma bomba atômica no Novo México, deserto, e depois, em agosto, dia 6 e dia 9, em Hiroshima e em Nagasaki, e vocês sabem os resultados disso, o que ocorreu em Hiroshima e em Nagasaki. Agora, tinha um detalhe, a bomba estava pronta em julho de 1945, só faltava ser testada. E basicamente fizeram um bolão sobre os efeitos que aquela bomba traria assim que fosse detonada. E um grupo desses físicos, desses cientistas muito bem reconhecidos, muito bem remunerados, enfim, peritos em suas áreas, um grupo comentou que essa bomba atômica, assim que fosse detonada, acabaria com o mundo. Alguma coisa se daria na crosta terrestre, algo que não seria possível resolver e o mundo seria destruído. Um outro grupo, no outro extremo, comentou que nada aconteceria, tal a complexidade dos processos. Enquanto o grupo do meio oscilou entre a destruição do equivalente a uma grande cidade, ou de uma pequena cidade, de uma cidade média, etc. E o fato é que, enfim, explodiram a bomba no deserto do Novo México. A bomba explodiu.
E há uma filmagem disso. Um desses físicos, devidamente protegido em um bunker, quilômetros do local, ele se joga no chão, em posição fetal, e clama por sua mãe. Chardin, sabendo do fato, escreve no livro: o ser humano hoje nunca foi tão poderoso e, ao mesmo tempo, nunca foi tão fraco. Nunca soube tanto acerca de como destruir o mundo e como fazer processos físicos e materiais e científicos, tecnológicos, mas nunca soube tão pouco de si mesmo. E eu tenho percebido que é justamente isso o que nós temos percebido agora. E por isso, tão importante, talvez mais do que nunca, a Bíblia e a verdade presente como algo que dê sentido à vida. Porque, afinal de contas, se nós fôssemos buscar os teóricos filosóficos da contemporaneidade, nós seríamos alguns dos mais famosos. E, basicamente, o que eles escreveram não são alinhados ao que nós temos hoje enquanto verdade, que é a verdade presente, que é a verdade eterna. Se Deus não existe, tudo é permitido, diria Fyodor Dostoiévski. Se Deus não existe, o homem não é livre. Ou, se Deus existe, o homem não é livre, diria Jean-Paul Sartre. Maurice Merleau-Ponty: a liberdade morre em contato com o absoluto, diria ele. Quando os, abre aspas, metaforicamente falando, quando os deuses morrem, quando esse senso de transcendência em relação a Deus e as coisas do céu morrem, então o ser humano tem apenas uma coisa: o seu próprio corpo, o domínio do físico, sexo, drogas, celulares, entretenimento e tudo aquilo que reduz o sentido da vida à vida dos sentidos. Ou seja, o ser humano acaba perdido em si mesmo e não consegue agora suportar o fardo do viver. E quando nós percebemos, diante desse quadro, a preciosidade que é a Bíblia e as suas palavras lá antigamente recebidas e transmitidas, nós percebemos o quão rico nós podemos ser quando nos colocamos em contato com essa palavra e o quão miseráveis nos tornamos quando deixamos essas palavras ao léu, quando as perdemos de vista. Temos apenas o nosso próprio corpo. E talvez seja por isso, nesse nosso contexto social de transmissão, que talvez estejamos vivendo uma sociedade excitada, como já diria um autor alemão contemporâneo. E tudo que se quer é transmitir, e cada vez experiências mais profundas, no sentido ruim, pejorativo, cada vez mais dor, tatuagens cada vez maiores e doloridas, piercings, experiências com bebidas, com drogas, porque muitos desses seres humanos estão em busca de algo que dê alguma sensação, alguma experiência, alguma motivação para se viver. E eu tenho a dizer que a coisa é muito simples. Leia a palavra de Deus, converse com o autor desse livro, o próprio Deus, e você encontrará sentido para a sua vida. E a partir disso, tudo que falamos aqui de ciências faz sentido, porque acaba se incorporando aquilo que é, de fato, verdade eterna. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio. Chegou o momento de nós sortearmos, não um, nem dois, nem três, mas quase uma dezena deste livro que nós trouxemos, que é um livro bem destacado. O professor Francis Lê tem um carinho especial por ele. Eu já disse anteriormente que foi se pensado em criar um evento só para promover a discussão desse livro, mas coube na providência que nós sorteássemos para você que está participando desse encontro agora.
Então, como vai funcionar? A gente vai pegar os registros, nosso ponto eletrônico, que não é tão ponto eletrônico assim, o Marcos Barbieri, vai fazer o sorteio e ele vai me informar quem vai estar ganhando, isso tanto online quanto presencialmente. Ele falando, a gente entrega os nomes. Então, ele está aqui, ok. Estou esperando o sorteio. É um sorteio que não é pelo ponto eletrônico, é pelo olhar digital, né? Continuamos assim, disfarçando. Vou fazer o seguinte, Barbieri, você sorteia os nomes. Por favor, sorteie 10. Me envie os 10. Eu finjo que está vindo um por um. E após a terceira palestra, eu apresento aqueles que vão levar essa belíssima obra para sua casa para poder crescer no conhecimento desse Deus Criador. Professor? Coloca a palestra Trindade e depois eu te peço a outra também. Muito boa tarde a todos. Nós temos desenvolvido, mais no campo de divulgação, através do núcleo criacionista aqui da igreja, algumas palestras que evocam a questão da ciência e da religião. E por que ela é importante? Alguns nomes de peso da academia já reconheceram isso. A mídia não deu tanta ênfase nesse processo de mudança de paradigma do Francis Collins, mas ele mudou de paradigma e no final ele nos diz ainda, após dirigir o projeto Genoma, que a maior tragédia talvez desse momento seja essa falácia de que ciência e religião estão em pé de guerra. Aliás, muito tempo antes, Einstein já dizia que elas não poderiam existir uma sem a outra, não é verdade? E por que ela é importante? Porque nós sempre somos remetidos a essa questão. Essa é a questão, esse sempre tem sido o pano de fundo. Mas nós precisamos lembrar que nós vivemos num mundo eclético. E qual vai ser o paradigma para que essa diversidade, essa pluralidade aceite um denominador comum? Se o cristão se dirige a eles com o seu livro sagrado, eles vão se abrogar o direito de também terem o seu livro sagrado como base para uma discussão. E aí, então, fica uma questão. Os cristãos, hoje, respondem por 1/3 do planeta. De cada 33 pessoas, 11 são cristãs. 22 não são. E nós precisamos encontrar uma forma de dialogar. Como foi dito hoje na pregação, basta a palavra de Deus. Mas para que algumas pessoas aceitem um diálogo, nós vamos ter que primeiro buscar uma outra fonte. Queríamos que todos aceitassem pela palavra de Deus, não é verdade? Porque por mais que o cristianismo esteja disseminado geograficamente, são naquelas áreas de outras cores que nós observamos que vive mais de metade da população do planeta. E eles, muitas vezes, querem discutir o que é a divindade. Quem é Deus? Quem é esse ser? O que é esse poder? Não é verdade? E aí, como que nós poderíamos fazer isso? Bom, se eu levar a Bíblia e apresentar a visão da Trindade, eles podem dizer comigo, mas é a Bíblia, né? Esse é o livro dos cristãos. Mas se eu eleger com eles um paradigma, a ciência não é do cristão, a ciência é de todo ser humano. E se ela nos der algumas mensagens, e aqui eu quero resumir, porque minhas palestras são um pouco longas, uma fala que recentemente nós vimos com um colega criacionista, acho que muitos de vocês viram. Então vamos pegar aqui a base da ciência para explicar. O nosso paradigma aponta para um Deus que é 1 em 3. E a natureza? Como é que o professor Lourenço fala? O tempo, uma grande dimensão do universo. Ele é em quantos? Ele é 1,
mas ele é 3. E o espaço? O espaço, ele é 1, mas ele é altura, largura, profundidade ou comprimento. E a matéria? A base da matéria é o átomo, que tinha a pretensão de dizer que era sem divisão. E o átomo é formado por quantas partes? 3 em 1. E quando conseguimos dividir o átomo, nós descobrimos que ele é formado por 3 quarks. 3 em 1. Observem como que a ciência, ela aponta para o Deus da Bíblia. Por conta de que ele é o único descrito nessa condição, 3 em 1. Mas qual ciência? Eu vou pedir, tira essa e coloca outra. A projeção palestra. Faz favor. Tira essa daí do telão e coloque a outra, fazendo um favor. Qual ciência que realmente nos apoia e pode favorecer esse diálogo e romper esse paradigma, né? Que ciência? Quero mostrar para vocês aqui algum material que nós também já discutimos aqui no nosso núcleo criacionista. Alguém aí atrás me ouve? Passaram os 10 nomes, pelo menos? Então, tira essa projeção, por favor, e coloque a outra, a projeção palestra. Se puder, porque o relógio não para. Então, para o relógio enquanto isso. Já que você não... Né? Você fica atento e para o relógio, fazendo um favor. Muito obrigado. É interessante, nós estivemos reunidos, até o Dr. Marcos Natal estava lá em Brasília, e nós temos algumas questões que eu acho que ele travou aqui. Passa aí para mim, isso, vamos lá. É que está em PDF, né? Alguns mitos. Veja se ele passa aí, que aqui ele deu uma... Isso. Mais um, fazendo um favor. Outro, que o tempo é exímio, pode passar. Mais um. Mais um. Isso, por exemplo. Esse exemplo foi usado muito tempo para defender o argumento da seleção natural. A questão do melanismo. Mas olha o que a ciência verdadeira fala sobre isso. Passa mais um. Mais um. Estão aí 3 artigos. E sabe o que se descobriu? Que aquelas mariposas foram mortas e pregadas no tronco da árvore. Porque esse tipo de mariposa só se assenta na copa da árvore. E quantos livros de ciência e biologia trouxeram essa informação errada? Ah, mas espera aí, qual que é aquela publicação? É da Andrews? É do Nas Press? Não. Revista Nature. Outras que eu vou colocar da revista Science. Sabe? Não é assim. A verdadeira ciência, ela não é comprometida com ideologia. Passa mais um, fazendo favor. Quantos livros de biologia trouxeram isso daí? Isso não passa de um desenho que foi feito por Haeckel para atender ao seu perfil ideológico. Passa fazendo favor. Na verdade é assim. E quem diz isso? Veja lá, o Nas Press, Sociedade Bíblica do Brasil, são artigos publicados em revistas científicas, revista de Anatomia e Embriologia e a revista Science. Reparem, a verdadeira ciência, quando ela é feita sem ideologia, sem filosofia, ela se torna um instrumento poderoso para provar que existe uma falácia sendo divulgada e que a verdade não é essa. Como dizia um pensador, uma coisa é ter a verdade ao nosso lado, outra coisa é desejar estar ao lado da verdade. Só mais um, fazendo favor. Outra mentira. Quando foi feito o projeto Genoma, né? Disseram que 99%, mas 99% de quanto? Não falaram isso. E nem falaram a questão do quê? Da sequência. Pode passar, fazendo favor. Não dá para explicar, né? Só para mostrar, pode passar. Né? E aí está o artigo, o mito do 1%, que só existia 1% de diferença. Mentira. E só mais um exemplo de como nós, às vezes, cometemos erro, né? Nós sempre ensinamos que a América foi descoberta.
Só um exemplo para vocês, né? Pode passar mais um. E aí, o que esse artigo publicou? Que foi feito estudo em algumas múmias egípcias. E constatou-se nelas o quê? Substâncias advindas da planta da coca, que só era cultivada e existente na América. E veja, pela Bíblia, né, nós sempre tivemos uma perspectiva de que talvez o rei Salomão já tivesse mantido o comércio com o novo mundo. E nós ensinamos. Então, é aquela questão que nos remete a alguns momentos históricos do planeta. De tanto se repetir uma mentira, as pessoas passam a acreditar que ela é uma verdade. Olha, a América só foi descoberta, né? Olha, os embriões provam. Olha, essa mariposa aqui prova o processo da seleção natural. Isso não é ciência. Isso é informação manipulada, muito bem divulgada. A ciência de verdade, como vocês viram naquela primeira parte que eu falei, ela vai trazendo cada vez mais luz para que a humanidade possa saber quem é o seu Criador. E nós cremos, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós louvamos a Deus pela vinda. Lógico, está aqui o Dr. Natal, que abraçou, o Rui Vieira, o Naor, não é? Mas nós abraçamos também, nós somos gratos também a Deus pela presença do Dr. Francis Lê, porque ao estar aqui para fazer o seu trabalho acadêmico, ele entendeu a importância de nós cultivarmos, através da ciência, a verdadeira declaração que existe na natureza para todo habitante deste planeta. Deus é Criador e mantenedor da vida. É que você possa, onde você estiver, sempre fazer essa divulgação. Como eu mencionei, o pastor Edgar mencionou aqui, depois que eu vim para cá, meus filhos vieram estudar no colégio, eu estreitei um pouco o contato, Naor ainda estava trabalhando como professor, me emprestaram o ementário, o plano de ensino, e, por exemplo, hoje, lá na Universidade Federal de Alfenas, eu ministro uma disciplina optativa para todos os cursos, que se chama Cosmovisões, Ciência e Paradigmas, aonde eu posso discutir todos esses assuntos com os estudantes que estão frequentando uma universidade federal e pública. Primeiramente, porque nós estamos num país livre, não é? Porque Deus abençoou, porque a universidade entendeu que ele é o espaço do debate, do exercício do contraditório, mas também por quê? Porque eu tenho a certeza de que ao estar me posicionando ao lado do criacionismo, eu não serei envergonhado. Porque a ciência, quando ela é feita, ela vai apontar para a existência de um Criador. E que você também possa sempre ter esse comprometimento e aonde você estiver, ser uma luz para irradiar sobre os corações que estão tateando em busca da verdade. Muito obrigado. Não vai sortear ele? Mas não quer? Estou tentando. Nós temos aqui as pessoas que ganharam o livro. E eu vou falar em ordem. A maioria pode estar aqui, pode ter alguém que não está aqui, que ganhou, que está online. Se o seu nome foi citado e você está em um outro local, está assistindo, está participando, não se preocupe. Você pode vir pegar aqui no NASP. Ou a gente negocia um diálogo aí digital. Então, Josilene Melhor. Só fazer isso de uma maneira mais agradável, convidar o pastor Brenha, o professor Francis Lê, Ana Pérez, cada um pegue 3 livros. Quero convidá-los que fiquem aqui, à frente. Eu vou chamar e você vai receber não só o livro, mas também um abraço desse trio carinhoso. Josilene Moura, Tainara Giovana Deutscher, com certeza eu vou errar alguns nomes, não fiquem chateados, vocês já perceberam o que é da minha prática. Édio, e ele botou aqui uma sigla, L.FL, Roberta Cerqueira Soldaini de Oliveira, Luísa de Andrade Lima, Samuel Marcos, Adjailson Moura de Jesus, errei o nome?
Estou indo bem, né? Crislene Gomes de Moraes Domingues, Roger Lima e David ou Davi Correia. Ok. Se você não está... Podemos sortear mais? Senhor Marcos, me sorteie mais 10 nomes. Obrigado, trio. Vou tentar. Eu estou ousado. Doutor Jorge Rodrigues, por favor, obrigado. A gente vai rindo, vai brincando. Que Deus te abençoe. Boa tarde. Vamos ver se agora o passador funciona. Bom, meu nome é Jorge Rodrigues ou Domingues. É Domingues Rodrigues. Alguns me chamam de Domingues, outros chamam de Rodrigues. Eu também sou professor da casa. Temos disciplina dou aula de física e matemática. Minha formação é matemática aplicada. Tá? E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre padrões do design na natureza. Tá? Para isso, eu gostaria de começar falando um verso bíblico que foi falado ontem à noite, foi falado hoje de manhã, e novamente eu gostaria de repetir, que é o verso de Gênesis 1, verso 1, né? Onde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou as coisas, ficou bem claro nesse verso: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que quando Deus criou e terminou de criar as coisas, a Bíblia diz no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, que Deus viu tudo que criou e isso não diz que era bom, né? Era muito bom. Deus, quando a gente fala de design, a gente tem que pensar em Deus na perfeição do design que Ele faz. E Ele criou tudo e era muito bom. E aí, eu tinha colocado um verso aqui, que é o verso de Salmos, Salmos 24. Ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Eu penso assim, que a ciência e a religião não têm que estar em guerra. Nós podemos fazer a ciência do lado da religião quando o ser humano reconhece que tudo é de Deus. Quando a gente reconhecer que tudo é do Criador, aí que a ciência vai poder funcionar. Bom, continuando com isso, tem algumas peculiaridades aí que muitas vezes nós percebemos na natureza, nós nos perguntamos o porquê das coisas e aí nos descobrimos a perfeição de Deus. Vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, por que os favos das abelhas são hexagonais? Acho que muitos de nós nem sabiam disso daí. Outras coisas, por exemplo, a flor do girassol, por que ela cresce em espiral? Porque uma folha de uma planta, quando ela nasce em espiral. Por quê? Você já parou? Essa é uma peculiaridade muito mais interessante, porque você já parou para pensar que nós temos 2 mãos, 5 dedos em cada mão, e cada dedo tem 3 compartimentos? Por que o dedo não tem 4 compartimentos? Porque não tem 5? Ou porque não tem 2 simplesmente? São peculiaridades. As pétalas das margaridas, elas têm geralmente entre 34, 55 e 89 pétalas. Tudo números. Os números aparecendo na natureza. O abacaxi. O abacaxi tem 8 diagonais e tem 13 no outro sentido. 8 diagonais num sentido e 13 no outro. Coisas que talvez você pode pensar, é produto da natureza. Não, meus amigos, é o design de Deus. E aí aparecem esses números já conhecidos, chamados a sequência de Fibonacci. Um matemático, físico italiano, Leonardo de Pisa, muitos já devem ter escutado. A sequência ela leva o nome dele. Na verdade, essa sequência, eu vou passar algumas imagens aqui, essa sequência já era utilizada pelos gregos na Idade Antiga, mas no ano de 1202, exatamente, Fibonacci ele publica um livro e ele menciona essa sequência. Depois, quando Fibonacci morre, eles
pegam essa sequência e colocam o nome de Fibonacci, que é essa sequência de números. Alguns consideram o zero, tá? Se encontra a sequência Fibonacci com o zero também. É o seguinte, a partir do terceiro termo, o termo seguinte é a soma dos dois anteriores. Tá? Então, por exemplo, aí você tem o 3, que é a soma de 1 mais 2, o 5, que é a soma do 2 mais 3, e assim por diante. E essa sequência de Fibonacci, quando você faz uma análise geométrica com pequenos quadrados do lado 1 e posteriormente do lado 2, você pode ver que ela dando origem a uns retângulos perfeitos, que são chamados a proporção, o retângulo áureo. Sim? E o seguinte análise nela é pegar a diagonal desses quadrados e ir fazendo um arco em cada diagonal desses quadrados, o que dá origem a essa espiral que você está vendo aí se formando. É uma espiral. E essa espiral é aquela que aparece em muitos fenômenos da natureza, como as plantas, como as folhas das plantas quando elas estão crescendo, como a concha de um caracol, sim? Como as ondas do mar, como ciclones. É a matemática na natureza. Fazendo um parênteses aqui, por exemplo, você sabia que os fenômenos naturais têm equações matemáticas que descrevem os fenômenos naturais? Como, por exemplo, as equações de águas rasas. Eu trabalhei as equações de águas rasas na tese de doutorado. Elas definem previsões no tempo. São as equações que definem o tempo. As equações de Navier-Stokes para fenômenos de climatização, fenômenos de previsão do tempo. São coisas muito interessantes. E a matemática presente na natureza. Outras curiosidades desde antes. As pirâmides do Egito. Eu acho que eu pulei um. Eu estou indo para trás. Aqui, está certo. Deixa eu voltar. Aqui. Bom, esses triângulos, eu esqueci de comentar aqui, né? Esses retângulos aí, quando você faz a proporção dos lados deles, aparece um número, que é chamado número áureo, ou também número de ouro, que é o número 1,6180, e assim por diante, né? O interessante desse número é que essa proporção aparece na construção das pirâmides do Egito. Essa proporção aparece quando você pega o lado, a altura da face, de uma das faces dessa pirâmide, e você divide pela metade da base, você vai ter esse número. Quando foi encontrado este papiro, esse papiro com uma antiguidade de 1650 anos, nesse papiro na antiguidade foi encontrado aí 80 problemas matemáticos, onde eles davam uma resposta para como resolver os problemas, como fazer uma construção exata no Egito. E isso daí, ele tinha uma proporção também que eles chamavam da razão sagrada. E o idioma, o interessante é que o idioma que foi escrito esse papiro era um idioma que é utilizado de maneira religiosa, sacerdotal, uma coisa que eles acreditavam que vinha de Deus. E é uma razão sagrada e que nos dá exatamente o número de Φ. No Partenon grego, quando você olha a frente do Partenon grego, hoje, suposto em ruínas, depois de muitos anos, também aparece essa construção dos pequenos retângulos. Nas obras de Leonardo da Vinci, nas pinturas dele, nós encontramos essa simetria do triângulo, do retângulo áureo. Hoje em dia, Roger Penrose, ele é um físico matemático, ele estuda também e utiliza aplicações do número áureo. E aqui algumas peculiaridades desse número, o número de ouro, Se você percebe o tamanho de uma pessoa, de qualquer pessoa, quando você pega o tamanho da pessoa e divide pela distância, pela altura que existe do umbigo até o chão, isso daí tende ao número áureo, tende ao número de ouro. Quando você mede o tamanho do seu dedo e você divide pelos 2/3 dele, você também, esse valor tende ao número áureo. Esse número áureo, ele está em tudo. E essas proporções aparecem nos vegetais. Por exemplo, no diâmetro das sementes do girassol.
O diâmetro, a razão do diâmetro, a variação, a taxa de variação entre elas, matematicamente, também tende ao número áureo, nas folhas, o crescimento das folhas da árvore. Nos animais, tá? Estudo da população das abelhas, a razão entre a população de abelhas machos e fêmeas. Na concha do caracol, que eu já tinha falado. Hoje em dia, essa proporção é utilizada para a confecção de cartões de crédito, para a confecção de sites na internet, para a revelação de fotos. É a melhor proporção que existe. Então, esse número, ele está aparecendo em tudo. Ele aparece na natureza. Ele é aquele que dá o design inteligente, o melhor design para a inteligência. Conclusão. Nós podemos dizer que o número φ, ele significa harmonia. E esse número está presente em tudo, inclusive no DNA humano. Existem pesquisas onde já foi encontrada essa proporção no DNA humano. Bom, eu sei que quando você pensa nisso daí, provavelmente você diz matemática, o que tem a ver com natureza, o que tem a ver os números. Esse daqui é simplesmente uma breve introdução do que seria a matemática na natureza. E como eu falo sempre para os meus alunos aqui, não tem maior matemático nem físico do que o próprio Deus. Não é que a ciência foi descoberta depois. A ciência existiu desde o início. O homem que a descobriu depois. Mas quem criou a ciência foi Deus. Obrigado. Obrigado, professor. Nós temos uma quantidade significativa de perguntas, inclusive algumas minhas. Faço parte desse público, E eu fui anotando algumas coisas. Deixa eu só ver aqui um último detalhe. Ok. Eu quero convidar que venha à frente 2 pessoas para compor o painel. Doutor Naor e o Tiago, seu filho. Por favor, à frente, e uma salva de palmas para esses novos integrantes. Se parecem pouco, Obrigado. Nós não esquecemos do sorteio, ok? Mas nós vamos dar sequência a esse diálogo e após as perguntas sendo respondidas, antes do término, nós entregaremos mais presentes que vale a pena. A primeira pergunta que foi feita, uma pessoa anônima, e ela perguntou o seguinte: de qual maneira os fósseis são provas / evidências do criacionismo? Eu preciso de um outro microfone. Aqueles que se sentirem mais confortáveis em respondendo. Vou repetir a pergunta. De qual maneira os fósseis são provas / evidências do criacionismo? Meus amigos, boa tarde. Os fósseis são espetaculares para demonstrar fenômenos do criacionismo. Eu vou dar um exemplo muito curto, por causa da questão do nosso tempo. Tá? Existem fósseis de várias maneiras. Alguns estão todos fragmentados, todos quebrados. E existem outro extremo, que são fósseis excepcionalmente preservados. Fósseis excepcionalmente preservados, eles preservam estruturas, às vezes, muito frágeis dos tecidos orgânicos, que, de outra maneira, por um outro processo natural, eles estariam completamente destruídos. Então, por exemplo, recentemente, uma pesquisadora, em 2005, ela publicou um trabalho encontrando vasos aglomerados celulares, até proteínas, eritrócitos preservados em ossos, na verdade, um pedaço de um fêmur de um dinossauro. Você imaginar, eu vou só mostrar para vocês como é que isso é praticamente impossível. A fossilização, quando um fóssil ele é soterrado por processos naturais, de acordo com a evolução, além de um tempo ser muito grande,
ele vai numa temperatura de cerca de 150 até 200 graus. Isso é como qualquer paleontólogo vai te explicar como é que ocorre a fossilização, porque ele vai para a profundidade de 2 a 3 quilômetros e a temperatura lá é nessa faixa. Agora, você imagina um vaso sanguíneo submetido, esse fóssil é datado de 60 e poucos milhões de anos, um vaso sanguíneo submetido num período de tempo desse, num forno aquecido a 100 graus, 150 graus centígrados. O que sobra? Não sobra nada. Então, esses são detalhes, né? Eu disse o exemplo do vaso sanguíneo, mas a gente tem outras estruturas muito delicadas que são evidência de que houve um soterramento rápido e, às vezes, até abrupto, quase que instantâneo, que preservou esses organismos de maneira que todos os tecidos, sejam frágeis, sejam resistentes, fossem preservados. Esse é um fator, preservação de tecidos moles. E a outra é o estado de preservação do fóssil. Existem 2 fatores aí. Alguns fósseis, eu estava mencionando hoje de manhã, o exemplo de um peixe, por exemplo. Um peixe, quando ele é fossilizado, a tendência dele é ficar achatada, por causa do peso, da carga, do sedimento que está por cima dele. É como se você estivesse apertando devagarinho e ele vai, à medida que o tempo passa, ele vai apertando. Entretanto, existem fósseis que os peixes são perfeitos. É como você compra ele na peixaria, ele está perfeito. Isso indica que não houve sobrecarga nenhuma. E se não houve sobrecarga nenhuma, não houve tempo para fazer sobrecarga. Então, a fossilização foi quase instantânea. Então, nós chamamos de fósseis 3D. Os fósseis 3D são fósseis que indicam soterramento catastrófico. E a terceira evidência são fósseis em posição de vida. O que quer dizer um fóssil em posição de vida? Veja bem, meus amigos, ninguém faz pose para morrer. Ninguém fala assim, olha, eu quero morrer lendo jornal. Aí você senta, né, pega aqui, põe um jornal assim, agora eu quero morrer assim. Se alguém é morto numa posição de vida, o que isso quer dizer? Que a morte chegou sem mandar aviso. E nós temos a quantidade de fósseis que são mortos, alguns braquiópodes, por exemplo, eles têm a posição bem em pezinha, são muito frágeis, como se fosse um cogumelo no fundo do mar. Nós temos a quantidade de fósseis que são mortos em posição de vida, peixes engolindo outros peixes. Imagina alguns milhões de anos para me fossilizar um peixe comendo outro peixe. Percebe? Então, essas 3 categorias que eu mencionei são evidências muito fortes de que a fossilização não levou um tempo longo para se processar, mas ela foi abrupta, ela foi quase instantânea. E nós chamamos isso, no nosso linguajar, de dilúvio. Eles dão outros nomes lá, mas nós chamamos isso esse soterramento catastrófico, nós chamamos de dilúvio. Só um pequeno detalhe. Quando comparamos fósseis cuja característica, ou seres que eles representam, estão vivos hoje, fazendo a comparação de animais que estão vivos hoje e existem como fósseis. Porque existem muitos animais como fósseis que não existem hoje. Não é? Mas, por exemplo, um tubarão, um pinguim, uma aranha e muitos outros animais fossilizados, eles têm a dimensão muito superior aos animais que vivem hoje. De alguma forma, mostrando que o ambiente onde viviam esses animais do passado, hoje fossilizados, era um ambiente muito mais favorável à vida. E nós, como cristãos, criacionistas, entendemos muito bem isso. Obrigado. Segunda pergunta. Assim como Deus fez a coagulação sanguínea um acontecimento ordenado e com regras, como os adventistas lidam com as leis? Seguem as leis e as regras por temor, interesse ou por amor? É quase um conceito filosófico. Vou repetir a pergunta para que vocês possam perceber e tentar entender a pergunta. Assim como Deus fez a coagulação sanguínea um acontecimento ordenado e com regras, como vocês veem, e eu já estou ampliando um pouco, como vocês veem, os adventistas em relação às leis, seguem as leis e regras por temor, interesse ou por amor? É como se ele estivesse sugerindo, eu tenho que interpretar um pouco a pergunta, me parece que ele sugestiona, na pergunta dele, que haja um comando para a obediência, assim como foi construído a organização da coagulação. Vocês veem assim, há uma observação, um comentário? Fábio? Essa é uma pergunta bem interessante, não é? Eu, em minha fala, comentei que se Deus
não existe, então tudo é permitido. E quem escreveu isso foi o próprio existencialista Jean-Paul Sartre, que depois de escrever isso propôs a existência de autoridade para que se colocasse alguma ordem em meio ao caos que se tornaria o mundo sem essa lei, não é? Agora, é uma pergunta bem interessante, porque, afinal de contas, o ser humano, quando criado, foi feito perfeito. Ele seguia uma lei, ele obedecia uma lei não escrita, pelo menos em tábuas de pedra, mas a natureza e pelo próprio Deus que ali estava no jardim durante a viração do dia. E então eu fico imaginando que, obviamente, como Deus é perfeito, como existe ordem no céu, como existe lei no céu, e haverá lei no céu quando lá estivermos, quando em breve Cristo nos buscar. Então, o ser humano, se eu entendi bem o contexto da pergunta, ou a pergunta, ele necessita de leis, foi criado sob leis, vive melhor sob as leis, e, obviamente, muito melhor sob as leis de Deus, que nós a conhecemos. E hoje, o fato de o pecado ter modificado um pouco, para falar metaforicamente, né, essa percepção, nós lemos no Salmo 51 que ele foi concebido em pecado, e desde o ventre, e mais do que nunca ele precisa e prescinde de leis para que perceba, né, essa possibilidade. Não sei se eu entendi bem o contexto da pergunta, mas o fato é que nós não podemos viver de qualquer forma, simplesmente criando leis humanas, né? Bom, o próprio Sartre comenta que é necessário que o homem tenha uma verdade e existe a verdade do homem, que é uma verdade imutável, que é uma verdade social, etc. Mas nós não percebemos as coisas assim. Portanto, nós vivemos de acordo com uma lei, e quando os cientistas profundamente as estudam à luz da Bíblia, sem, como o Dr. Paulo falou, sem essas ideologias e filosofias estranhas, então há uma percepção desse abraço entre a ciência e a religião. E essas leis todas, tanto as filosóficas, morais, éticas, como as próprias leis da biologia que regem a vida, acabam se encaminhando para o mesmo ponto, né? E para o mesmo autor. Acho que é isso, pelo que consegui compreender, né? Obrigado, professor. Dentro da mesma premissa, por que não se poderia existir um sistema mais rudimentar de coagulação? Algo como uma dobra mecânica. Vou repetir. Dentro do que foi abordado, por que não se poderia existir um sistema mais rudimentar de coagulação, algo como uma dobra mecânica? Na verdade, eu não entendi um pouco essa dobra mecânica, o que seria, mas, enfim, o sistema, o corpo humano, o organismo é muito complexo. Tá? Então, e tem que lembrar que todos os mecanismos fisiológicos, metabólicos do corpo humano estão interligados. É impossível você desconectar uma coisa da outra. Então, essas etapas relacionadas, que foram muito bem explicadas pelo Dr. Marcos Natal, elas estão vinculadas a outros processos também. Então, é impossível você mexer em um processo, simplificar ele, sem prejudicar outros processos do organismo também. Então, quando você analisa o organismo, o ser humano, é impossível você individualizar alguns processos, desconectar ele de outros. Então, o ser humano, em si só, quem estudou a fisiologia humana, o metabolismo, a gente vê a complexidade e como o ser humano está interligado. Então, nós nunca podemos considerar um mecanismo, tentar simplificá-lo, desconectando ele dos demais. Então, eu não vejo possibilidade de ter um mecanismo rudimentar num sistema complexo, um organismo complexo como o ser humano. Okay. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que é muito bacana. Como essa cadeia de coagulação é explicada dentro do contexto evolucionista? Como a cadeia de coagulação que foi explicada, ela é explicada agora a partir da premissa evolucionista? Veja bem, gente, a primeira coisa que a gente não explica, né? Mas os evolucionistas têm explicação para tudo. E eles tentam explicar a cadeia de coagulação sanguínea, mas
aí fica fica do gosto do freguês, vamos dizer assim. Na verdade, o que eles dizem? O que dizem os evolucionistas? Eles dizem que a evolução não faz nada do zero. A evolução sempre parte de alguma coisa, ela aperfeiçoa alguma coisa. Então, ela pega coagulação nos mamíferos, ela pega coagulação nos répteis, pega coagulação em alguns invertebrados, né? E ela tenta dizer que houve uma certa evolução, um aperfeiçoamento no processo de coagulação. Tá? Mas o problema disso, e o Michael Beer, que é o bioquímico por excelência do design inteligente, quando ele coloca o conceito de complexidade redutível, esse conceito de complexidade redutível, ele não permite que o sistema evolua. Um sistema complexo, ele só funciona inteiro, ele não funciona uma meia parte dele. Ou seja, não existe uma meia cascata de coagulação. Ou ele funciona inteiro, ou ele não funciona. Então, é que nem os evolucionistas falam com respeito ao olho. O nosso olho é extremamente complexo. Eles falam, não, mas se você for olhar o olho de um polvo, ele é um olho mais ou menos semelhante ao nosso, mas é mais simples. Ou seja, houve uma evolução do olho ao longo do tempo. Mas o que a gente tem é o olho do polvo. Deus fez o olho daquele jeito, Deus fez olhos diferentes. E Deus fez olhos mais simples e olhos muito complexos. Mas o que eles fazem é colocar isso numa ordem, né? Pegar o simples e o complexo e dizer que houve uma evolução a partir disso. Tá? Então, existem explicações evolucionistas para a complexidade, mas eles têm uma certa dificuldade quando eu trato da complexidade irredutível, ou seja, eu mexi no sistema, o sistema todo entra em colapso e deixa de funcionar. Vamos nos manter nesse tema mais um pouquinho, porque a próxima pergunta ela caminha para essa linha. Como justificar a tentativa e erro se os evolucionistas sempre alegam que o ser humano evolui com um sistema progressivo ao longo do tempo? Então, você, professor, estava descrevendo essa questão do processo evolutivo. A pergunta que dá sequência aqui, ela diz assim, como justificar a tentativa e erro se os evolucionistas sempre alegam que o ser humano evolui com o sistema progressivo ao longo do tempo? Vamos voltar aqui à resposta do Dr. Naor. Como são os fósseis? Olha o tamanho de um megalodonte. Olha o tamanho de um tubarão branco. Olha o tamanho de uma preguiça gigante. Olha o tamanho de uma preguiça. Olha o crânio de um digamos assim, né, que se diz evolutivo, que possui uma área de 1.600 centímetros, enquanto que a do homem atual tem 1.450. Já por aí a evolução se contradiz. Né? Por que se eles eram maiores e ficaram menores? Não está tudo evoluindo? Sempre eles são maiores. Né? Agora que são menores, como que um indivíduo humano tinha uma caixa craniana maior do que a que nós temos hoje? Como é que houve evolução nesse sentido? Né? Então, essa tentativa de erro e acerto, me parece que serve mais para ganhar tempo, para você esticar. Mas no aprimoramento, ela não se aplica. Não há aprimoramento, a questão é essa. A coerência da evolução é esse nome, né? Está tudo evoluindo. E, infelizmente, vocês viram aí o papiro que o professor Rohrer mostrou, não é verdade? Olha as contas que as crianças acadianas faziam. Hoje nós fazemos isso no curso superior de matemática, porque nem no colegial nós conseguimos fazer. Se você estudar bem, me conta um país aí que tem alguém construindo uma pirâmide, ou fazendo um Stonehenge. E eles faziam. Me parece que nós estamos perdendo faculdades, estamos perdendo magnitudes. E aí o erro e acerto não se aplica para, digamos assim, referendar um processo de evolução. Amigos, a gente precisa de conhecer muito como funciona a cabeça do evolucionista para eu fazer uma crítica sustentada. Porque se eu não conheço bem como é que a evolução funciona, eu posso fazer uma crítica que ele me destrói com 2 minutos de conversa. A evolução não diz que as coisas progridem. A evolução não diz que as coisas progridem do mais simples para o mais complexo. A evolução eles nunca afirmaram isso.
Hoje, por exemplo, nós temos o maior filo que existe hoje são dos artrópodes, ou seja, o filo mais bem-sucedido hoje são as formigas, as borboletas. Esse é o mais bem-sucedido. E são muito, muito mais inferiores do que nós. O que a evolução diz, na verdade, a evolução é um caminho, o processo é cego, e a gente não sabe, eu estou dizendo na cabeça do evolucionista como é que ela funciona. Tá? Ela não sabe o que vai surgir daqui, se na cabeça deles, né, o tempo é infinito, eles não sabem que espécie que vai surgir daqui para frente. A espécie pode vir para cá, eu posso vir para cá, ou seja, isso é contingente, eu não tenho como determinar. Ou seja, se a evolução começasse do zero de novo, ninguém poderia garantir que nós teríamos mamíferos, que nós teríamos homem. Poderia acontecer outro caminho que não esse. É totalmente contingente, não é determinista, não tem uma direção. Tá certo? Isso funciona na cabeça. Portanto, hoje, uma formiga é tão evoluída quanto nós. Percebe? Mas o que quer dizer evoluído? Quer dizer, aquele organismo que está bem ajustado ao seu meio. Então, as formigas estão tão bem ajustadas, os artrópodes, ao meio deles, como nós estamos ajustados ao meu meio, como uma bactéria. Então, é nesse sentido que a evolução funciona. Não existe uma evolução no sentido do progresso, do melhor. É sempre aquele que está mais ajustado com o seu ambiente. Então, não existe o inferior e o superior. Para um evolucionista, todos nós somos aqueles seres que conseguiram se ajustar melhor ao ambiente que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa entender isso aí para poder fazer uma crítica bem sustentada com respeito a esses processos evolutivos. Obrigado, professor. Respira um pouquinho. A gente vai administrando, né, as informações, vai construindo, vai fazendo, ligando os pontos, vai dando vontade de escrever mais perguntas ou tirar dúvidas de assuntos específicos. Vocês vão poder fazer isso. Talvez não aqui. Eu quero mudar um pouquinho e colocar em um nível de perguntas que foram repetidas aqui. Existe uma data possível para o dilúvio? É possível dizer, olha, o dilúvio aconteceu mais ou menos neste ano? É isso que pergunta aqui uma pessoa de nome anônimo. A gente consegue datar isso e os fósseis, eles indicam essa datação. Os fósseis que nós temos hoje, eles são do período do dilúvio? Normalmente, datação não é feita em cima dos fósseis. São inferências de primeira e segunda ordem para realmente datar os fósseis. Eles não são datáveis diretamente. Mas, de alguma forma, a preservação em que eles se encontram, tudo indica realmente que houve um rápido soterramento, e desde o Cambriano até os fósseis mais recentes, representam realmente seres que viveram e foram destruídos por ocasião da grande catástrofe que seria o dilúvio. Com relação à data do dilúvio, os dados mais fidedignos nós temos são os bíblicos. Então, nós temos a cronologia bíblica, e percebam que em Gênesis, alguns querem questionar a cronologia bíblica, e inclusive aquela que é mais bem feita, mais detalhada. Gênesis 5, Gênesis 11, onde você percebe nitidamente o indivíduo tem um filho, ele tem uma certa idade, depois ele vive mais tanto tempo, e a soma total da sua idade. Então, ela é bem detalhada. Não é? Então, aquilo que nós vemos na Bíblia, no comentário bíblico adventista, mesmo os textos de Ellen White, falam em aproximadamente 6.000 anos a história de vida que nós temos aqui na Terra, ou mesmo após o pecado, na queda até os dias de hoje. Então, em torno disso, se formos pegar realmente as cronologias bíblicas, nós chegaremos realmente ao dilúvio ocorrendo há mais ou menos uns 4.300, 4.400 anos atrás. Existe uma tendência no meio acadêmico protestante, criacionista, se colocar um limite para 10.000 anos. Não é? Mas eu creio que a Bíblia, de uma maneira clara, os aproximadamente 6.000 anos, nesse contexto, então, o dilúvio teria ocorrido há um pouco mais de 4 milênios atrás. Então, eu diria que a Bíblia, ela historicamente é confiável. E não sei se um dia teremos algum outro argumento não bíblico para confirmar isso. Dados arqueológicos talvez possam colaborar de alguma forma, mas é mais ou menos isso, baseado nas cronologias bíblicas.
E é interessante que alguns tendem a colocar, alguns criacionistas, um período maior para o dilúvio do que está na Bíblia. Mas é impressionante. Quando vemos a narrativa do dilúvio mais específica, Gênesis 7:11 a 8:14, iremos perceber que no período do dilúvio o tempo foi contado de uma maneira precisa. Existem 6 ou 7 referências a dia, mês e ano. Isso é muito preciso. Então a gente não precisa ficar muito preocupado, porque a Bíblia é muito clara. Alguns preocupados com as dinastias egípcias, que já foram corrigidas, recorrigidas, recalculadas, né? Não são tão confiáveis. Quando elas são muito valorizadas, alguns chegaram a colocar uma idade menor, simbólica, para os patriarcas pré-diluvianos. Isso, para mim, é um equívoco. Isso não devia existir. Então, eu creio que são valores reais. O homem realmente viveu antes do dilúvio quase 1000 anos. Né? Certamente as mulheres viveram mais do que 1000 anos. Né? Elas viviam mais do que o homem, inclusive nessa época também. Então, eu creio que a Bíblia é confiável. Mas não precisamos ser tão precisos assim. Nesses 6.000 anos, existem alguns pequenos ajustes, mais ou menos algumas dezenas de anos. Se você recorrer aos relatos antropológicos e algumas formas de calendário, a indicção romana, o calendário maia, o calendário asteca, e você fizer uma regressão, a Bíblia aponta mais ou menos o dilúvio por volta do ano 1600. Né? Se você voltar nesses calendários, alguns nos remetem para algo próximo disso. Outros, da criação. Inclusive os maias vão dizer que a primeira era foi destruída pelas águas. E vão contar que, inclusive, o pecado que deteriorou toda aquela era foi cometido por uma mulher. Né? E alguns outros vão chegar ao ano 2112, 2120. Então, veja, está muito próximo disso. E o interessante dos relatos antropológicos é que eles não possuem uma base judaico-cristã. Então, vamos respeitar a diversidade de opiniões e usar uma palavra pesada, que nós não usaríamos no nosso meio. Né? Eles não foram contaminados, é uma palavra pesada, pela Bíblia. Sabe? Eles são fruto de genealogias e de relatos que foram contados. Então, você que fez essa pergunta, se debruce um pouquinho sobre essas narrativas e sobre esses calendários, e você vai ver como eles referendam o relato bíblico. Obrigado, professores. Uma pergunta. Se os fósseis são estruturas petrificadas, elas estariam cumprindo o texto de Lucas 19, versículo 40, que diz que as pedras gritariam? Essas evidências também pregam o Evangelho? Todos olham ali para o lado do Fábio. O livro dos livros, a palavra de Deus, está em harmonia com o livro da natureza, naquilo que apresenta, inclusive de eventos que ocorreram lá atrás. Então, eu como geólogo, quando analiso, por exemplo, eu vejo um Grand Canyon, encara o Grand Canyon, aquelas camadas, como se fossem páginas de um livro. E essas páginas, realmente, muitas delas estão repletas de fósseis. E quando folheamos, realmente, essas páginas, ou essas camadas de rocha, nós vamos realmente ver estampado, de maneira clara, evidências de uma grande catástrofe. Então, de alguma forma, a natureza, como ela está, é para ser investigada, e eu creio que quando investigamos a natureza de maneira correta, sem um viés ideológico, apesar que é difícil, né? De alguma forma, uma posição neutra, humana, é difícil, não existem seres humanos neutros. De alguma forma, você vai ser influenciado pelo meio por onde você passou a sua vida, a escolaridade, as influências externas. Então, eu chego a pensar, às vezes, que para mim o dilúvio, como geólogo, é uma coisa tão clara, tão cheia de evidências, que uma pessoa com a mente neutra chegaria à mesma conclusão. Mas não existe essa neutralidade. Não é? Então, como é importante nós recebemos boas informações, fidedignas, corretas, já como foi dito hoje pela manhã, logo na infância, no começo,
para que realmente nós tenhamos a capacidade de avaliar as outras informações e verificar onde está a verdade. E podemos ter a certeza que a palavra de Deus contém a verdade. Obrigado. É certo que algumas perguntas não vão ser respondidas aqui, mas com certeza podem ser respondidas posteriormente. Para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma perspectiva pessoal para quem está assistindo, tanto em casa ou onde estiver com seu instrumento de acesso online e as pessoas daqui. A gente tem visto várias pesquisas e estudos voltados para a área da felicidade. E alguns vídeos que a gente nunca sabe se é verdadeiro ou não, que aparecem no YouTube ou em qualquer outra plataforma, que fala sobre os estudos voltados para aqueles que são criacionistas, para aqueles que são evolucionistas, em relação ao desdobramento social disso. Não é esse ponto que eu gostaria que vocês apresentassem, mas algo mais pessoal de cada um. Na opinião de vocês, em 1 minuto, cada um de vocês, qual é a vantagem no dia a dia, em caráter prático, em ser criacionista? Pensaram? Ficou claro? A vantagem de um pesquisador ser criacionista ou fazer ciência é ele ter a tranquilidade de expandir o raciocínio dele quando as causas naturais não são suficientes para explicar os fenômenos. Eu acho que nós temos que procurar explicar os fenômenos por causas naturais mesmo, mas vão chegar uma hora, um momento, que eu tenho que deixar a minha mente aberta para poder usar a possibilidade de causas que são não naturais. Um naturalista não admite isso. Ele vai criar, ou ele vai adiar a solução, ou ele vai colocar um obstáculo ali. O criacionista ele tem a tranquilidade, ele tem a serenidade de colocar dentro da perspectiva dele causas que não são naturais. E aí sim, ele fecha todo, né, o ciclo da sua pesquisa, porque ele sabe que alguns processos foram operados e foram determinados por um Deus criador. Lembro-me bem quando, da minha primeira aula de filosofia na graduação, um colega comentou que faria o curso porque queria encontrar a verdade na filosofia. E o professor não conseguiu conter o riso, e ele comentou que na filosofia não existia verdade, não existe verdade. E eu lembro que eu pensei comigo, bom, esse problema eu não tenho. Eu conheço a verdade, eu converso com a verdade. E a partir da verdade da pessoa de Jesus, da minha cosmovisão, epistemologia, eu posso realmente partir para aquilo que realmente interessa, né? Buscar essas evidências tão bonitas nas ciências, nas questões do mundo, no livro da natureza, né? Ou seja, essas dúvidas de início, o cristão, pela fé, ele já não tem, né? Então, ele, talvez por conta disso, ele viva melhor, durma mais tranquilo, não tenha que arcar com o peso da própria existência, etc, etc. Ele pode saber seguramente onde encontrar a felicidade, onde encontrar um sentido, e a partir desses pressupostos, a partir das ciências, verificar essa sua certeza, né? Eu creio que eventos como esse precisam se repetir mais, para que realmente compreendamos em profundidade com grande é o criacionismo, como ele apresenta evidências fantásticas. Ao longo da minha vida acadêmica, durante 20 anos, eu fui aluno e professor de 2 universidades públicas, a Unesp e a USP. E confesso que eu, durante esses 20 anos, trabalhei um tempo na Petrobras também, eu só ouvi evolução. Com o passar do tempo, então, eu sempre tive a oportunidade de fazer a comparação entre os modelos evolucionistas e criacionistas. E com o passar do tempo, hoje, olhando para trás, eu vejo impressionante como a verdade bíblica me fornece realmente argumentos mais racionais. Alguns dizem, é uma questão de fé, evidentemente a fé é necessária, tem muitas coisas que ocorreram no passado e não ocorrem hoje.
Então, a relação direta, entender o presente para entender o passado, não pode existir, porque existem eventos únicos e reproduzíveis lá atrás. Mas, ao realmente estudarmos a natureza, seja no campo da biologia, geologia, paleontologia, mas na área de história natural, que pegam essas 3 áreas, é impressionante como podemos ter argumentos muito mais racionais, muito mais lógicos em favor da verdade. E eu tenho essa convicção cada vez maior. Não é uma questão de ufanismo, não, porque eu tenho estudado, sempre estudei os 2 modelos. Temos muitas questões sem respostas, mas as questões sem respostas do evolucionismo são muito grandes também. Em suma, quando olhamos para a natureza e vemos mais os aspectos estéticos e funcionais, como realmente ela é maravilhosa, e olharmos historicamente, desde a paleobiologia, os fósseis, realmente a biologia de hoje, a complexidade, etc., etc., existem 2 alternativas. Ou a natureza, segundo a evolução, ela tem capacidade de criar, de produzir coisas realmente complexas, e quando eu vejo a capacidade que ela tem, que são expostas nos livros, ela tem poderes sobre-humanos, porque aquilo que o homem faz tecnologicamente é muito inferior a um DNA. A complexidade do DNA, do código, é impressionante. Então, filosoficamente, eu tenho 2 saídas. Ou eu divinizo a natureza, ou por trás da natureza existe um Deus. Eu quero dizer 2 coisas, né, que eu acho que é importante. A primeira, não importa a mente do evolucionista, importa a ciência. Discuta com ele sobre o paradigma da ciência. Ele nunca vai desconstruir os teus argumentos, sendo criacionista ou não. Às vezes há uma preocupação salutar. Olha, cuidado quando você... Não, se você fizer sobre o paradigma da ciência, o método científico, as leis da natureza, você não tem problema de discutir. E você pode ser ousado, mas para isso, adquira o conhecimento. E o segundo aspecto, quando você olha para todos os mecanismos da natureza, com um olhar criacionista, você não faz um recorte e sai da realidade. Você está na realidade. E na realidade você tem desafios. Na realidade você tem grandes batalhas. Familiares, financeiras, pessoais, existenciais. E nesse ponto, ser criacionista é um privilégio. Porque diante de toda a magnitude que você vê de um Criador poderoso, isso te traz o conforto de saber que a situação depressiva daquele ente querido, a doença sem cura daquela pessoa amada, o problema sem aparente solução, que vem e te atropela, pode ser resolvido se você dobrar os joelhos e buscar de quem fez todas as coisas o poder para agir e mudar o cenário. Porque no mínimo, se Ele permitir que você carregue essa cruz, Ele vai te dar o conforto e a força para carregá-la. Então, só por isso, enxergar toda essa magnitude de um poder, de uma digital, te traz o conforto de saber, se ela foi poderosa para fazer todas as coisas, ela é poderosa para te atender e para te socorrer no momento necessário. Pessoalmente, o fato de ser criacionista me trouxe vários benefícios. O primeiro deles é que eu consigo tratar e lidar com as questões vivenciais de uma forma muito mais satisfatória do que muitas pessoas, amigos meus, céticos, ateus. Outro aspecto que é importante também é que eu consigo dimensionar o verdadeiro valor da ciência. A ciência é uma ferramenta humana muito útil, que trouxe vários avanços, mas ela é uma ferramenta humana e ela não proporciona as respostas para todas as perguntas. E muitas vezes nós temos que correlacionar o método científico, a ciência, com outras fontes de conhecimento para alcançar algumas respostas. Então, quando você não tenta divinizar o próprio método científico, ou tentar encontrar todas as respostas por meio da ciência, você também consegue lidar com a ciência e buscar o que ela é capaz de te oferecer também. Então, você tem uma visão mais
assim, coerente do que é a ciência e você consegue correlacionar ela com outras fontes de conhecimento. Professor? Obrigado, Tiago. Eu acredito que o que diferencia basicamente um evolucionista de um criacionista é o que nós chamamos de cosmovisão, né? Porque nós não estamos na busca do que somos e de onde vamos. Nós já sabemos quem somos. Nós já conhecemos a verdade, como o professor Fábio falou. Nós já conhecemos a verdade, nós já sabemos de onde viemos. Nós não estamos preocupados naquela evolução. Nós estamos preocupados no que vai vir no futuro. A nossa evolução vai ser depois. E a nossa evolução está garantida porque nós acreditamos que tem um Criador que com um design inteligente vai fazer de nós algo que seja muito bom. Obrigado, professor. Um delay para poder abrir o sorteio, os últimos aqui. Quero convidar você a dar uma salva de palmas aos participantes do nosso painel. Muito obrigado. Vocês responderam algumas perguntas e ampliaram a nossa compreensão e sugestionaram muitas outras que, com certeza, vão ser perguntadas para vocês em algum momento aqui nesse encontro. Convido a vocês a se sentirem mais confortáveis e convido que venham à frente aqueles que ganharam este excelente livro. Uau! Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós acabamos de receber aqui mais 7 exemplares do professor Rubem Aguilar, Miscelânea, Questões Teológicas, Propostas e Soluções, para ser sorteado. E, num momento adequado, nós vamos fazer esse sorteio, mais 7 livros. E, para quem conhece o professor Rubens, e foi aluno dele, sabe que, com certeza, neste livro há preciosas pérolas. Mas aqueles que ganharam agora, na segunda sequência, Jorge Luiz Esperantil, não sei, rapaz, olha, eu vou dizer, Jorge Luiz, Marcela Calixto dos Santos, Luca Félix Lima dos Santos, Carolina Gomes, Newton do Prado Neto, Marcos Paulo Dias Brandão, Gabriela Kizanoski, Nilson Paes, Aline Maria de Oliveira, Luiz Henrique Moreira. Ok, venham, recebam o seu livro. Eu vou repetir os nomes, caso você não ouviu, mas se você foi sorteado e está pela internet, não há problema, você vai poder receber o seu livro. Jorge Luiz, Marcela Calixto, Lucas Félix, Carolina Gomes, Newton do Prado, Marcos Paulo, Gabriela Kizanoski, Nilson Paes, Aline Maria, Luiz Henrique Moreira. Não estando, nós faremos uma nova sequência de sorteios. Para o término desse momento de tanto conhecimento, nós teremos uma mensagem musical e, após ela, uma oração e seguiremos para um momento muito especial do nosso campus, que será a inauguração do espaço de conhecimento de criacionismo que nós vamos ter aqui na nossa igreja. Ooh.
Tanto tempo que esperei, mas tudo eu já sabia que iria acontecer. Deixei você ir longe, nada pude fazer, pois era teu direito escolher, mas foi a tempo que pudestes retornar e sempre ao meu lado ficarás. Meu filho, tu não sabes quanta falta eu senti e quantas vezes percebi que tu irias desistir, e hoje voltas para o lar tentando esquecer a dor que este mundo mau em teu viver causou. Agora sou feliz, pois pra mim você voltou. Hoje posso ouvir o teu clamor ao céu subir, reconhecendo a tua dependência de mim. Meu filho, tu não sabes quanta falta eu senti e quantas vezes percebi que tu irias desistir, e hoje voltas para o lar tentando esquecer a dor que este mundo mau em teu viver causou. Agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz. Pois pra mim você voltou. Pois pra mim você voltou. Muito obrigado. Eu estava comentando com o pastor Antônio Marcos que é por isso que não sobra talento para a gente. Alguém leva tudo, né? Eu cheguei com meu copinho lá para o talento musical, caiu meia gota. Parabéns, que Deus continue te usando nesse ministério tão lindo que é pregar o Evangelho através da música. Bem, que bom ouvir tantas coisas boas, né? Eu fiquei ali olhando para vocês e muita gente anotando, e fico muito feliz de ver jovens, adultos, pessoas mais experientes aqui participando de um evento desse que fala do nosso Criador. E, pastor Brenha, mais uma vez, parabéns, parabéns. E pastor Antônio Marcos também. E realmente os frutos só no céu vocês vão conhecer. Aqui vocês vão conhecer alguns frutos, que são esses aqui. Ontem conversava com um pastor que veio do Rio de Janeiro, está lá, pastor Marcelo, veio de Caxias, não é isso? Olha, veio de Caxias, Duque de Caxias, morei lá no Rio de Janeiro. Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Também pessoas que vieram de Belo Horizonte, está ali meus sobrinhos.
e Cuiabá. Quem mais veio de fora? Pernambuco, claro. Claro, Pernambuco. De onde? Salvador. Maringá. Olha isso, pastor Brenha, olha isso, pastor Marcos Francilei e toda a organização. Isso já são frutos que a gente está colhendo aqui. Mas a maioria dos frutos vocês vão receber no céu, em forma de estrelas na coroa de vocês. E vocês têm uma responsabilidade de levar esse congresso para aqueles que não puderam estar aqui. Alguns estão nos assistindo pela internet, mas é a sua responsabilidade ser um promotor, promover o nosso Deus pela palavra que Ele deixou escrita e por esse lindo livro chamado Natureza. Essa é a sua responsabilidade. Não pode parar aqui e você não pode guardar com você. Lá na sua comunidade, pastor Marcelo. E o doutor Marcos Natal já ficou de mandar um kit para você lá. E não sei se era surpresa, Marcos, mas é melhor assim, né? Ele já vai sabendo. E esse kit é para você promover o criacionismo lá na sua igreja, lá na sua comunidade, e cada um de vocês também. É isso, quando nós vamos dando as mãos, nós somos mais fortes do que a soma de todos nós, porque Deus entra nesse processo e nos faz maiores. Então, parabéns. Eu quero compartilhar 2 textos com vocês. Um está em João 1, verso 2. Verso 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você crê nisso? Claro, você está aqui, eu também estou aqui. Nós cremos no Criador, que é também o nosso Salvador. Mas existem consequências em não crer em Deus como Criador. Existem consequências para o ser humano. E Romanos, e aí te convido a abrir em Romanos capítulo 1, a partir do verso 19. E nós vamos lendo e compreendendo qual é a consequência de você não aceitar o Deus como Criador. Porque Deus tem regras maravilhosas, que seguidas nos permitem conviver bem uns com os outros e também convivermos eternamente com Ele no céu. Acompanhe aí, a partir do verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha isso. Quando você não reconhece que Deus é o poderoso Criador, olha para onde nós nos voltamos. Para a imagem de quadrúpedes e répteis. Que coisa, né? O homem tão orgulhoso, ele acaba se voltando para figuras de animais que nós criamos ali no quintal. Curioso isso, né? Quando a gente perde o senso de que nós somos filhos do rei, nós nos tornamos adoradores de criaturas inferiores. E não para aqui, olha isso. Verso 24.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. De um lado, um Deus que diz: eu sou o seu Senhor, o seu Criador. Me adorem, sigam os meus mandamentos e vocês vão viver bem, vão ter paz. Paz, quem tem Jesus no coração tem paz. Vocês vão ter saúde, vocês vão prosperar e vocês vão ter vida eterna. Por outro lado, vem o inimigo e diz: esse não é o caminho. Aí o ser humano, tão orgulhoso, tão senhor de si, se volta para répteis, para criaturas, para adorar imagens de animais. E se corrompem completamente, exteriormente e internamente. O criacionismo é reconhecer que Deus é tudo. E sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Que Deus te abençoe para que você leve essa mensagem através da palavra divina, através do livro da natureza, do conhecimento científico sincero, como foi mencionado, porque quando a pesquisa ela é sincera, ela é verdadeira, ela vai chegar ao mesmo ponto que chega a Bíblia, apontando para um Criador. Como é que você olha uma árvore daquela, um jardim bonito desse, e achar que isso simplesmente surgiu assim, sem um planejamento? Olha a sequência de Fibonacci, como foi mencionado aqui. Está presente em várias plantas, animais. Você acha que isso foi por acaso? Eu não sou fruto do acaso. Eu não sou fruto do acaso. Eu fui planejado. Deus planejou você. Que Deus te abençoe, para que você seja um farol, que você seja um criacionista convicto, que você seja uma pessoa que defenda a verdade, sem ofender ninguém. Nós aqui não estamos para brigar com ninguém, para ironizar ninguém, para ser descortês, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Nós estamos aqui para levar a verdade com amor. A verdade tem que ser dita com amor. Nós não estamos aqui para ridicularizar ninguém, porque muitos evolucionistas hoje são criacionistas. É assim ou não é, doutor Naor? Quantos evolucionistas o senhor conheceu que hoje são criacionistas? Mas o doutor Rui Vieira é um deles, fundador da Sociedade Criacionista Brasileira. Essa semana nós estávamos juntos lá em Brasília. E quantos outros, né? Agora, imagina que a gente vai para o confronto. Vamos confrontar e vou ridicularizar. Não, Jesus não faz isso conosco. Deus não faz assim conosco. Então, que você leve essa mensagem através do conhecimento bíblico, do conhecimento da ciência, mas com amor. Porque o amor é a linguagem do reino celestial ao qual nós pertencemos. Que Deus te abençoe e que possamos sair daqui revigorados para levar a mensagem do criacionismo às nossas comunidades. Nós que estamos aqui e você que está aí nos assistindo através da internet. Que Deus te abençoe. Não é por acaso que você está conectado com este canal do criacionismo, com esse simpósio da ciência das origens. Que Deus te abençoe e que você seja uma luz onde você está. E que nós possamos estar unidos como um grande povo que caminha
rumo ao lar celestial. Ricas bênçãos para vocês. Oramos? Então, pastor Brenha, por favor, pastor Marcos, não estamos terminando, mas tem inauguração, mas eu quero que vocês recebam uma prece, não só pelo evento, mas uma prece por vocês. E eu queria chamar aqui Marcos Natal, que é o nosso representante na divisão sul-americana para o criacionismo, é também o presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu queria que você orasse por esse projeto que vai ser inaugurado agora, mas, sobretudo, por esses 2 servos do Senhor, que idealizaram, montaram uma equipe, deram recursos, motivaram. Eu estou falando deles 2, mas, desculpem, vários palestrantes, os idealizadores, são vários que estão envolvidos. Mas eu não quero cometer o erro de ficar citando nomes depois. Então, é melhor falar que os 2 aqui representam todos. Ore por eles, porque mais igrejas deveriam fazer isto. Mais instituições nossas, e nós lidamos com a educação. E a gente promove, agora na Argentina, vamos também começar a trabalhar num núcleo de estudo das origens. Na Bolívia tem um chamado Cuxônia, que é espetacular. Quem quiser visitar a nossa universidade na Bolívia, tem um centro criacionista ali espetacular. Então, a gente quer promover isso. E essa integração, ela é vital. Imagina, aqui tem uma sociedade criacionista dentro da igreja. Não é? Isso é fantástico, fantástico. E, pastor, vê-lo aqui, ontem à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, já vou amanhã. E isso é muito significativo, muito significativo. A sua presença aqui, sem falar nada, é muito importante para esse movimento do criacionismo e para a educação adventista. Muito obrigado. É essa parceria que Deus quer. Juntos, nós, como diz o nosso presidente da divisão sul-americana, e deixo aqui um abraço dele, juntos nós somos mais fortes, andamos mais rápido e vamos mais longe. Ora por eles, por favor. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar em pé. Bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, somos muito gratos, ó Pai, estamos muito felizes por estar na Tua casa, por estarmos no Teu templo, falando do Teu grande poder. Quão maravilhosas são, Pai, as obras das Tuas mãos, quão grande é o Teu poder. Ficamos muito maravilhados diante disso. Queremos Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui falando destas maravilhas. Queremos Te pedir uma bênção toda especial, ó Pai, ao pastor Brenha, ao pastor Antônio Marcos, ao Dr. Francis Lê, a toda a comunidade do NASP, para que elas possam a cada dia, movidos por essa paixão por criacionismo, conhecer mais as Tuas maravilhas, conhecer mais de Ti e levar avante essa mensagem. Existem muitas pessoas, ó Pai, que estão do nosso lado e estão clamando por ouvir as maravilhas das Tuas obras, do Teu poder, da Tua misericórdia. Portanto, consagre essa igreja nas Tuas mãos e a cada dia que possamos avançar, investigando, conhecendo, levando essa mensagem para frente, convertendo pessoas, mostrando para elas que esse mundo magnífico faz muito mais sentido, tem muito mais lógica, tem muito mais fundamento, quando visto da perspectiva, do ponto de vista da cosmovisão criacionista. Consagra o Teu povo, esteja com cada um de nós, dê-nos entendimento, dê-nos inteligência e também dê-nos humildade e sabedoria para poder levarmos essa mensagem tão grandiosa àquelas pessoas que ainda não conhecem. Te pedimos isso com perdão dos nossos pecados e em nome, por amor de Jesus.